Na aula de hoje vamos falar sobre o JPEG, então um formato de compressão de imagem que todos conhecem, todos já utilizaram e utilizam provavelmente todos os dias da vida. O formato JPEG, ele surgiu, o padrão é de 1992, ele tem como base a utilização da DCT para compressão de imagem, dos passos é a DCT, apesar que a DCT já é mais antiga, a compressão de imagem usando DCT já vem desde 1972, mas o padrão do JPEG mesmo surgiu só 20 anos depois, em 1992. Então o JPEG ele tem duas formas, tem dois métodos, tem o com perdas e sem perdas. Em geral a gente usa o com perdas, que é o mais usual. Então ele funciona bem para imagens coloridas em tons de cinza e não funciona bem para imagens que tenha cores chapadas ou imagens preto e branco. Então ele funciona bem para imagens que são imagens típicas do mundo real, que tem tons contínuos. A gente pode ajustar os parâmetros de qualidade da compressão do JPEG de forma que a qualidade pode ser desde uma qualidade muito boa, com degradação quase imperceptível, ou até degradação maior e gerar e conseguir assim uma compressão maior. Então aqui a gente tem o esquemático do JPEG, então mostrando aí cada um dos passos. Então o primeiro passo é a conversão da imagem no espaço de cores RGB para o espaço YCBCR. Então a gente tem uma outra aula que a gente fala um pouco sobre cores, como é que é essa operação. Então essa operação é uma operação aí reversível. A gente pode converter de RGB para YCBCR sem perda nenhuma. E aí o que a gente faz essa conversão é porque quando a gente representa a informação na imagem agora nesse espaço de cores, onde tem a luminância Y e as crominâncias, ao fazer essa separação a gente pode tratar a luminância e crominâncias como coisas diferentes e colocar então, a gente pode privilegiar aquilo que é mais perceptível ao olho humano. Então qualquer degradação que venha a ocorrer na luminância é mais perceptível do que em crominâncias. Então a gente tem que preservar mais a informação de luminância para ter um efeito de uma degradação menos perceptível na imagem comprimida. Então isso vai aparecer ali na frente quando a gente fala da quantização. E outro passo que pode acontecer, que a gente pode usar também aqui nesse ponto, a gente pode também inserir também uma subamostragem da informação de crominância. Então a gente já viu aí nas outras aulas o que é a subamostragem. E como a informação de crominância ela é menos importante, a gente pode subamostrar ela e esse passo então ficaria ali, logo em seguida da gente após obter a representação no espaço de cores YCBCR. O próximo passo em seguida é ali a divisão em blocos 8x8. Então, ou 16x16, ou 32x32, potências de 2. E como a gente falou na aula de DCT, que a gente pode implementar ela de forma rápida, usando a DFT, usando a FFT, que funciona de forma rápida quando a gente tem o tamanho do vetor é uma potência de 2. Então, por esse motivo, os blocos que a gente utiliza aí também são tamanhos que são uma potência de 2. O tamanho do bloco também tem que ser ajustado de forma que ele não pode ser um tamanho muito pequeno, senão a gente vai ter vários bloquinhos, fazer esse processamento em vários blocos. Também não pode ser um tamanho muito grande, porque senão depois vai prejudicar a etapa seguinte ali, onde tem o DPCM e a RLE. Então tem que ser uma relação de compromisso entre os dois. Então após fazer a conversão, a separação dos blocos, a gente vai aplicar em cada um dos blocos a DCT. Então a gente já viu como é que funciona a DCT, a gente viu que tem as propriedades de compactação de energia, e a gente viu que vai
Em geral, a gente vai ter um coeficiente DC grande, né, e os coeficientes AC que serão pequenos. Cada um dos bloquinhos de DCT que forem resultantes, a gente vai fazer uma quantização sobre eles. Então, aproveitar aqui, né, e mostrar, né, as matrizes de quantização. A gente vê aqui que tem duas matrizes diferentes, uma matriz para luminância e outra matriz para crominância. E a gente observa que à medida que a gente aumenta a frequência, né, tanto na horizontal quanto na vertical, esses coeficientes vão crescendo, ou seja, o passo de quantização, né, vai aumentando. Então vai fazer uma quantização mais drástica para frequências maiores. Então vamos preservar mais informação de baixa frequência em detrimento, né, de quantizar mais, né, iremos degradar mais informação de alta frequência. É isso porque a informação de alta frequência não é tão perceptível ao olho humano, então a gente pode degradar mais informação de alta frequência sem muito comprometimento da qualidade da imagem resultante. Então, após fazer a quantização dos coeficientes, a gente vai separar o coeficiente DC, que está marcado ali em amarelo, e os demais coeficientes, os coeficientes AC, a gente vai ordenar eles em ordem crescente de frequência. Então, para isso, a gente faz essa varredura em zigue-zague. Então, separando, a gente vai pegar o coeficiente DC e vai codificar a sequência de coeficientes DC usando o DPCM, que a gente também já viu. E em seguida, a gente vai, em paralelo, né, do outro lado, pegando os coeficientes AC, a gente vai codificar eles utilizando o RLE, que também é uma codificação que a gente já viu aqui. Então, os coeficientes DC representam, né, como se fosse o nível médio, né, de cada um dos blocos. E blocos que são vizinhos tendem a ter coeficientes parecidos, né? Eles apresentam, são provenientes de regiões vizinhas na imagem, próximas, então esses valores tendem a ser parecidos. Então o DPCM é bom para fazer a codificação dessa sequência de coeficientes. No caso dos coeficientes AC, o que vai acontecer é que teremos muitos coeficientes nulos ou pequenos, então, e acabam tendo sequências muito grandes de zeros, e isso vai ser bom para codificar, né, usando o RLE. E no final a gente junta todas as informações, né, e aplica uma codificação de entropia. Então, inicialmente o JPEG utilizou sempre a codificação de Huffman, né, como codificação de entropia, né, inclusive porque a codificação a outra opção, né, que é a codificação aritmética, né, ela tinha um problema de patente também, né, que só venceu depois. Mas é possível também utilizar, né, a codificação aritmética, que leva também a um ganho que vai mais ou menos de 5 a 7% aí, né? A gente consegue 5 a 7% a mais de compressão na imagem utilizando a codificação aritmética. Bem, mas como ficou muito tempo, né, os decodificadores, né, codificadores por muito tempo utilizavam apenas codificação de Huffman, né, então os novos que passaram a utilizar também a codificação aritmética, né, podem acabar não sendo compatíveis com antigos, né, que utilizam apenas a codificação de Huffman. Então acaba que por esse motivo, né, a codificação de Huffman é mais utilizada do que a aritmética na compressão JPEG. Aqui a gente tem um exemplo da compressão JPEG, né, já com um pouco de degradação, né, para a gente ver os efeitos, né, dos artefatos que são criados, né, quando a gente tem uma compressão, né, mais severa na imagem, gerando esses artefatos aí. Bem, a gente falou que um dos passos que a gente pode adotar, que não está naquele esquemático, é essa subamostragem de crominância. Então, para mostrar como é que funciona, vamos usar essa notação aí, o JAB, onde J é o número de pixels de largura. Então a gente vai criar blocos com J pixels de largura e 2 pixels de altura. O A é o número de amostras de crominâncias presentes na primeira linha e B na segunda linha. Então H vai ser resolução relativa na horizontal, V na vertical e T a resolução relativa final. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, de esquemas de subamostragem de crominância. Primeiro, né, quando o JAB for em 444,
significa que não vai ter subamostragem nenhuma. Então a gente está, o primeiro 4, né, o J4, significa que a gente está pegando um bloco de tamanho 4, né, então que está aqui, né, o bloco de largura 4 e a altura sempre 2. Na primeira linha vai ter 4 elementos de crominância e na segunda também. Então aqui 4, 4. Já no próximo esquema, 4, 4, 0, então o bloco de tamanho largura 4, a gente vai ter 4 elementos de crominância na primeira linha, 0 na segunda. Então isso significa que esse elemento de crominância, né, ele vai ser válido, né, ele vai valer para esses dois pixels aqui, o de cima e o de baixo, da linha de cima e da linha de baixo. Então essa outra figura aqui mostrando justamente isso, né, que esse elemento de crominância ele vai ser usado para os dois pixels, da linha de cima e da linha de baixo. E assim tem outros esquemas, né? 4, 2, 2, 4, 2, 0, 4, 1, 1, 4, 1, 0. Né? Estão seguindo a mesma lógica. Então, 4, 1, 1. Então, a gente vai ter o elemento, o bloco de largura 4. Vai ter 1 na primeira linha, 1 na segunda linha. Então, esse elemento de crominância vai ser válido para os 4 pixels nessa linha. E esse aqui para os 4 nessa linha. Então, é o que está sendo representado aqui nesse desenho, né, onde está colocando esse pontinho para falar que tem um elemento de crominância valendo para todos esses pixels. Então essas figuras, né, são do artigo do Kern. Quem puder, né, pode olhar nas referências e dar uma olhada no texto dele também, ele é bem interessante. E como a gente falou, no passo da quantização a gente tem matrizes diferentes para luminância e crominância. E a gente também pode utilizar, né, múltiplos dessa matriz para mudar o fator de compressão. E a gente vai ver isso aí na prática, quando a gente mostrar um notebook sobre o JPEG. Inclusive no outro passado acho que tinha isso também. Ou então a gente pode determinar uma matriz, né, criar uma matriz, por exemplo, seguindo essa regra. Né, a ideia básica é que os elementos de frequências mais baixas ali tem que ser menores, e à medida que a gente vai aumentando a frequência, vai aumentando os elementos da matriz para poder fazer uma degradação maior, né, em alta frequência e menor em baixa frequência, preservando mais a informação que é mais perceptível, que são as informações de baixa frequência. Para testar e comparar métodos de compressão de imagem, então, geralmente utiliza-se então corpos, né, de imagens. Aí tem só pequenos 3 exemplos aí, né, de alguns corpos que existem. Existem vários outros. E em geral utiliza-se alguns corpos com imagens padrões, né, igual a imagem da Lena, uma imagem, né, já muito utilizada na área de processamento de imagens. Então é uma das imagens utilizadas como padrão de teste. Então vários métodos de compressão que surgem, ou processamento de imagens, técnicas diferentes, utilizam-se, né, dessas imagens, desses bancos de dados para fazer os testes e poder comparar os resultados com outros métodos. Bem, bom, aí tem uma variante, né, do JPEG, o JPEG sem perdas, ele é de 1993, ele faz uma codificação DPCM onde um determinado pixel, então aqui o pixel X, ele é predito a partir dos seus pixels aqui vizinhos ABCD. Então é um DPCM, onde faz a previsão dos pixels e também usa a codificação de entropia, tanto Huffman quanto aritmética. Bem, um outro padrão que surgiu, o JPEG 2000, aí já utilizando a transformada wavelet, ao invés de utilizar a DCT, né, ele tem um ganho significativo de compressão e qualidade. Entretanto, não se tornou um padrão, né, tão difundido como o JPEG original. Esse às vezes é um problema, né, dos padrões, né, que às vezes um padrão é tão difundido que mesmo surgindo algo novo e melhor, ele não consegue, né, se estabelecer por causa que já existe um outro, né, que já domina, né, todo o meio, né? Então o JPEG de 92, né, já está presente em todos os lugares, então é difícil um padrão novo conseguir, né, superar, desbancar ele, né?
Então depois, quando a gente falar de Wavelets, né, a gente fala um pouco mais, né, como é que funciona isso aí. E tem outros também, tipo o JPEG LS, é um padrão de 2003, pode ser com e sem perdas. Ele usa esse outro tipo de algoritmo chamado Loco1, predição, modelagem de ruído, codificação de ruído baseado em contexto. O resíduo segue uma distribuição de Laplace, aí ele usa métodos Golomb, né? Então, existem outra variante que é o XT. O interessante é que ele é retrocompatível, né, com o JPEG original. Aí ele tem suporte a maior extensão dinâmica, né, então para poder fazer imagens, né, com imagens HDR, né, com maior extensão dinâmica. Então ele surgiu aí, né, esse formato aí para poder codificar, né, imagens com maior extensão dinâmica. Então, utilizando no padrão do JPEG, né, ele tem alguns campos do arquivo de imagem, né, que são informações complementares. E esses campos de informações complementares podem ter qualquer tipo de informação. Então, quando definiu o padrão, né, definiu de forma que resguardou, né, alguns campos onde poderiam colocar outros tipos de informação. Então, o JPEG XT ele é um padrão que surgiu compatível com o JPEG, porque utiliza exatamente a mesma coisa, mas a informação extra, né, de extensão dinâmica da imagem vai dentro desses campos de informações complementares. Então, de forma que um decodificador de JPEG que não conhece, né, a decodificação de JPEG XT vai decodificar aquilo como uma imagem sem a extensão extra dinâmica. Já um decodificador que consegue decodificar de JPEG XT vai conseguir decodificar também a imagem com toda a extensão dinâmica que provém aí da imagem HDR. E aí, em 2017, né, o Google lançou o Gatsby, né, nada mais é o próprio JPEG, mas que eles têm um método para poder encontrar uma matriz de quantização ótima, ou melhor, né, para cada imagem. Né? Então, usa-se redes neurais e usa-se uma qualidade uma medida de qualidade que eles também propuseram, que é essa Butter-Augli, para poder, né, identificar qual é a melhor matriz de quantização para aquela imagem. Então a gente falou, né, daquelas matrizes de quantização, né, que elas têm aqueles valores padrão pode ser um valor padrão, mas também, como a gente mostrou também um exemplo, que a gente definiu uma matriz de quantização, né, que os valores iam crescendo. Então, quando a matriz de quantização não é uma matriz padrão, a gente também ela vai ser armazenada também, né, no cabeçalho do arquivo. E aí, né, o decodificador, quando for decodificar essa imagem, vai ter, né, vai resgatar essa matriz no cabeçalho para poder fazer a decodificação da imagem. Então, a ideia do Gatsby que o Google propôs, né, é conseguir uma imagem de alta qualidade, né, reduzindo ainda mais o tamanho dela, 35%, né, do tamanho, e né, para poder fazer isso, né, o que utiliza assim, é encontrar o melhor matriz de quantização para aquela imagem. Então ele utiliza um método com redes neurais e essa medida de qualidade para ajustar a melhor codificação. E aqui tem o link para o notebook onde a gente vai fazer a prática sobre o JPEG. Então, acessando o notebook, vocês vão cair aqui, vocês vão ver que tem esse esquemático, né, algumas poucas definições. E nós vamos fazer o exemplo, né, com a imagem da Lena. Vocês vão ficar cansados de tanto ver a Lena. Então aqui, o que a gente está fazendo? A primeira conversão aqui de RGB para CBCR. Então mostrando aqui, né, as componentes RGB e CBCR da imagem. Definindo aqui a DCT. Tá? A gente poderia utilizar, né, a função DCT2 do Octave ou MATLAB. Ou então aqui a gente está definindo ela daquela forma, né, que a gente viu, né, da multiplicação matricial. Para poder utilizar, né, a gente vai utilizar a função blockproc para poder fazer a DCT em cada um dos blocos de 8x8. Então a gente definiu ali a função criando uma função anônima. Aqui a gente está lendo, tem um arquivo. Aqui,
Aqui não ficou bom não, mas o arquivo está aqui, né? O resultado não ficou bom aqui, mas esse é aquele arquivo, aquela matriz de quantização padrão, né? Tanto da luminância quanto da crominância. Então é o que está aqui exatamente. Então até aqui é a matriz de quantização da luminância e a seguinte aqui da crominância. Então lendo esse arquivo, né? Esse arquivo txt, onde tem esses valores da matriz de quantização, a gente separando aqui, né, as duas matrizes, a matriz de luminância e de crominância. E aí nós vamos fazer cada um daqueles passos do esquema de compressão do JPEG. Então vamos aplicar a DCT nos blocos, né? Então mostrando aqui a DCT, né, da imagem. A gente vê que tem esses pontinhos brancos, né, que são os elementos, são os coeficientes DC, né, são de maior energia. E na direita a gente tem um zoom aqui em um dos blocos 8x8, mostrando aí que tem muitos zeros e um coeficiente de DC ali maior. Aí nós vamos reorganizar, né, os coeficientes AC fazendo zigue-zague, né? Então usando esse código aqui que está no Rosetta Code para fazer esse ordenamento zigue-zague. Então fazer o zigue-zague dos blocos, vamos juntar, né, separar os coeficientes AC e DC e depois, né, fazer o DPCM, né, e o RLE de cada um deles, né, DPCM dos coeficientes AC e o RLE dos coeficientes AC. Então tem os dois aqui. E aí depois no final fazer o inverso, né, fazer a decodificação do DPCM, decodificação do RLE, desfazer o zigue-zague, né, desfazer o zigue-zague, depois, né, desquantizar, né, ou multiplicar, né, pelos elementos da matriz de quantização, depois fazer DCT inversa e depois voltar, né, converter de YCBCR para RGB. E aí no final a imagem. Então vocês podem utilizar aqui esses códigos, né, e brincar, né, trocar os padrões, mexer na matriz de quantização, né. Aí tem algumas partes que estão comentadas que no caso se for fazer apenas tons de cinza ou, aliás, fazer um DPCM único aqui, né, tem um DPCM único para todos os coeficientes DCs, ou separando, né, para os canais de luminância e o canal de crominância, né, separando. Se a gente olhar para as características dos coeficientes, são um pouco diferentes, né, e dá para fazer um caso ou outro e ver o que acontece em cada um dos casos, né, que vai dar um resultado melhor na qualidade, maior compressão, etc.